Queridos irmãos, para o sermão que nós vamos conversar nessa manhã, eu gostaria de convidá-los a abrir comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Todos acharam? Amém? Amém? E o texto diz o seguinte: esse é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, a Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu o deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês chamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vamos orar, queridos? Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda na compreensão dessa palavra. A despeito de nós mesmos, do nosso pecado, da nossa dureza e da nossa incapacidade de compreender aquilo que é espiritual, que o Senhor possa iluminar os nossos olhos nessa manhã, que o Senhor possa abrir o nosso coração para a absorção da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. O nosso coração clama como uma terra fértil para que o Senhor possa lançar uma boa semente em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos. Amém. Queridos irmãos, existe uma flor que é plantada normalmente nos lugares desérticos da África. Para ser mais específicos, na Namíbia, né, uma região, um país que fica situado na África e é muito desértico. Essa flor, que tem um nome difícil, se chama Welwitschia,
ou, melhor traduzido aqui, significa flor imortal. Por que ela significa flor imortal? Porque ela consegue criar raízes em lugares rochosos, de solo seco, de calor escaldante. Ela consegue criar raízes e florescer. Ela é uma flor tão persistente que ela se adapta ao seu ambiente. Ela cria raízes tão profundas que ela consegue encontrar solo úmido para ela poder florescer. Olha que interessante, né? Flor imortal. Ela dá independente do seu contexto e da sua realidade, né? Porque ela é uma flor de raízes profundas. E por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque às vezes a nossa vida se apresenta como um contexto desértico, de solo seco, rochoso, difícil, e às vezes a gente tem que encarar a realidade de que a gente precisa florescer ali, de que a gente precisa criar raízes nesse lugar. Às vezes o lugar circunstancialmente não é o melhor, a condição não é das mais favoráveis, mas o Senhor nos chama para criar raízes aonde a gente está. E às vezes isso é um desafio, porque a gente quer sair desse lugar, a gente não quer ficar nele. E às vezes Deus está dizendo, não cria raízes aqui, floresça aqui. Por isso, queridos, o tema do nosso sermão nessa manhã se chama Viva e floresça onde Deus te plantou. Viva e floresça aonde Deus te plantou. E esse tema ele tem tudo a ver com o texto que a gente acabou de ler aqui, não é verdade? O povo se encontrava exilado na Babilônia, eles queriam voltar para sua terra e Deus está dizendo o quê? Fica aí. Constrói a sua vida aí. Não é verdade? Essa é a orientação de Deus para o povo. Mas antes da gente entrar no texto, vale a gente estabelecer aqui o pano de fundo que encontrava ali o profeta Jeremias e o povo de Israel exilado na Babilônia. Quando o profeta Jeremias escreve esse texto, o povo havia acabado de passar pela primeira deportação de Israel para a Babilônia. Então, o contexto ali era recente. Eles estavam há poucos anos ali na Babilônia. E o processo de deportação foi muito traumático, porque imaginem que Jerusalém foi saqueada, as riquezas de Israel foram levadas como despojos de guerra, então eles perderam todos os seus bens, famílias foram separadas e sofreram perdas irreparáveis. O templo, que era o centro da espiritualidade israelita naquele momento, foi destruído, causando um impacto profundo na fé e na espiritualidade do povo. E ainda por cima, a cultura e a identidade do povo israelita foi subjugada pela cultura babilônica. Então esse era o contexto do povo. Então como que o povo estava se sentindo naquele momento? Humilhado, humilhado. Eles perderam os bens, eles foram separados da família, perderam o templo, que era o símbolo da fé deles, precisaram viver uma cultura que não era deles. Então imagina o estado de humilhação e de tristeza, de angústia que aquele povo estava vivendo. E é dentro desse contexto, queridos, que o povo queria voltar para Israel. Eles não queriam ficar numa terra estrangeira. Eles queriam voltar para Jerusalém, para perto do templo, para perto da cidade santa, né? Ou, na verdade, o que restou do templo naquela altura, porque o templo havia sido destruído. E também é dentro desse contexto onde o povo queria voltar para Israel, queria voltar para Jerusalém, queria restaurar aquele senso de nacionalidade que eles tinham, foi aí que eles começaram a dar espaço para falsos profetas. Para falsos profetas, que é descrito aqui por Deus ao povo, dizendo que eles traziam falsas esperanças, sonhos, ilusões, previsões mentirosas. Um profeta chamado Ananias, que o profeta Jeremias ele cita aqui no capítulo 28, ele começou a dizer no meio do povo que eles voltariam em 2 anos.
Vocês podem ficar tranquilo que Deus ele vai quebrar esse jugo de opressão e vai trazer vocês de volta para Israel em 2 anos. O que era uma pura falácia, uma pura mentira. Mas quando se trata de falso profeta, é exatamente assim que as coisas funcionam. O falso profeta, normalmente, ele fala aquilo que é fruto dos anseios do povo, né? Ele toca naquilo que há de mais sensível no coração das pessoas, porque ele quer mexer com o sentimento, ele quer mexer com as emoções, não é verdade? Então, o que aquele povo queria ouvir naquele momento? Que eles iam voltar, que eles iam regressar. E, por consequência, o povo acolheu aqueles falsos profetas, acolheu aquela mensagem. Esse texto é atual ou não? Ele é bastante atual, não é verdade? E o pior de tudo isso, queridos, é que os falsos profetas, eles não estão preocupados com a saúde espiritual da igreja. Estão pouco se lascando, porque eles não estão preocupados em apontar pecado, eles não estão preocupados a chamar a igreja a se arrepender, a ser restaurada. Eles querem vender ilusões. Eles querem vender mentiras ao gosto do freguês. Porque sempre tem alguém para poder comprar essas falsas expectativas. E aqui é que entra, queridos, um ponto que eu acho fundamental aqui para a nossa compreensão. Olha o que Deus ele fala para o povo por intermédio do profeta Jeremias. Não deem atenção aos sonhos desses falsos profetas, que vocês mesmos os encorajam, que vocês mesmos os estimulam. Olha o que Deus está dizendo para o povo. Ele está dizendo que só tem falso profeta no meio deles porque existe um povo que estimula essa mensagem, que encoraja essa mensagem. Compreendem, queridos? Essa verdade aqui, ela vai de encontro com o que o apóstolo Paulo fala na sua carta a Timóteo, quando ele diz que chegaria o tempo em que se criaria falsos mestres segundo os seus próprios desejos e anseios. Ou seja, o que o povo aqui exilado na Babilônia está fazendo? Criando mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos e anseios pessoais. Eles não olharam para alguns mestres que eles consideravam ser de Deus, que traziam uma mensagem de Deus. Não, eles criaram mestres segundo os seus próprios anseios pessoais. E isso também fica muito claro, queridos, quando a gente percebe a profecia do profeta Isaías dizendo o seguinte, a respeito do povo, o que o povo ansiava. Olha o que o povo dizia no tempo de Isaías. Diga-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões, parem de nos confrontar com o Santo de Israel. Isso palavras do povo exilado. Olha que absurdo, queridos. Olha o que o povo dizia naquele tempo. Diga-nos coisas agradáveis. Isaías capítulo 30, verso 10 e 11, depois os irmãos podem olhar. Profetizem ilusões, parem de nos confrontar com aquilo que é santo. Isso palavras do povo. E por que isso acontece, queridos? Porque a gente está tão sedento por boas notícias que a gente prefere mentiras confortáveis no lugar de verdades desafiadoras. Isso é um fato. Isso é um fato. A gente prefere abraçar ilusões porque vai de encontro com os nossos anseios. A gente não quer encarar a realidade de frente. A gente não quer encarar os nossos problemas de frente. Por isso, nós fazemos mestres segundo os nossos próprios desejos e anseios. Às vezes eu abro a internet, queridos, e hoje em dia a internet, como bombardeia a gente de informação, a gente vê de tudo, né? E eu vejo uns charlatões na internet que eu falo assim, gente,
O que me escandaliza não é essas pessoas pregando ilusões, pregando bobeira. O que me espanta é ver a igreja cheia. Isso que me espanta. Agora a gente está na fase de pregadores mirins, né? Quem tem acompanhado aí? Acho que todo mundo, né? Uma série de bizarrices, crianças que deveriam estar sendo educadas pelos pais, estudando, estão no púlpito pregando e falando groselha. Mas o que mais me escandaliza é ver a igreja cheia, comprando essas bobeiras. E Deus, ele explica isso aqui, queridos. Vocês estimulam isso. Vocês encorajam isso, porque vocês querem abraçar ilusões. Vocês querem abraçar sonhos. Quer ver outro exemplo, queridos? O que é a teologia da prosperidade, se não o anseio idolátrico do povo de querer ser rico? O que é a teologia motivacional do coaching, se não o anseio do povo de mascarar os seus problemas e feridas emocionais no lugar de dizer que você é o máximo? Isso é um anseio. Existe esse tipo de mensagem porque tem quem compre. O que é o movimento do desigrejado, se não um anseio do povo de não querer se submeter à igreja? De não querer se submeter a relacionamentos na igreja, difíceis, complicados. Do anseio do povo de não saber lidar com frustrações. Todo movimento ele surge com base no anseio pessoal de pessoas, de um público. O que é o movimento das mega churches, das megas igrejas? E vale eu abrir um parêntese aqui, queridos, que eu não estou dizendo que grandes igrejas com grandes estruturas não necessariamente são igrejas sérias. Eu não estou dizendo isso, tá, queridos? Mas a gente tem visto em profusão igrejas com mega estruturas, com área VIP. Parece um clube de sócio. Mas por que tem? Porque tem quem pague. Tem serviço até para o cachorro, se você quiser. Agora, isso é igreja, queridos? Não é. Não é, com todo respeito. E mais uma vez eu quero frisar aqui, eu não estou dizendo que igrejas bem estruturadas, grandes, não sejam sinônimos também de ser igrejas sérias. Tem aos montes. Mas também tem aos montes igrejas que fazem da sua vida comunitária um verdadeiro clube de sócio. Que nem são originais, são igrejas enlatadas americanas. Isso é um fato. Isso é um fato. Hoje a gente tem visto alguns dados no mundo todo de que a religião ela tem crescido. E de fato tem crescido. E por que tem crescido? Porque as pessoas ao redor do mundo têm percebido que a razão, que a ciência, ela não dá conta de responder tudo. A vida tem muita ponta solta. Tem muitas questões que a gente não consegue compreender, captar, sem que a gente seja levado a um senso de transcendência, a um senso de percepção acerca de Deus. Então, as pessoas têm percebido que precisam de uma religiosidade, precisam de espiritualidade. Mas esses dados têm mostrado também que as pessoas têm buscado qualquer religião. Qualquer religião. Religiões que dão um senso de transcendência, mas não necessariamente fazem essa pessoa sair da vida que ela tem. E é por isso que muitas vezes as pessoas rejeitam o cristianismo, porque o cristianismo ele te dá um senso de transcendência, mas também te responsabiliza com um senso ético e padrão moral. Mas para que esse senso de religiosidade caiba na vida das pessoas, o pessoal adere a qualquer coisa. Né? Eu preciso de um senso de responsabilidade, mas eu não quero preceitos, eu não quero ética, eu não quero moral. Por isso que as pessoas falam que o cristianismo é uma religião opressora. É porque tem ética, e as pessoas não querem ética. As pessoas querem viver segundo os seus próprios desejos e anseios.
fazendo mestres para si mesmos. E respondendo a isso, queridos, o profeta Jeremias, ele diz o seguinte: olha, eu sei que vocês querem voltar para Israel, eu sei que vocês querem voltar a ter o seu senso de nacionalidade ávido no contexto de Jerusalém, mas a mensagem de Deus não é essa. A mensagem de Deus não é essa. A mensagem de Deus é que vocês fiquem na Babilônia. Então imaginem, queridos, a quebra de expectativa. Imaginem. O povo quer X e Jeremias vem e oferece Y. O povo quer voltar à sua vida normal, quer voltar para Jerusalém, e Jeremias está dizendo, não, é para vocês ficarem aí. O objetivo não é tirar vocês da Babilônia, pelo menos não agora. O objetivo de Deus é levar vocês ao arrependimento. O exílio que vocês estão vivendo é fruto do juízo de Deus sobre vocês. Essa era a mensagem de Jeremias para o povo. Deus queria que o povo reconhecesse sua condição, encarasse a realidade e aprendesse a viver da melhor forma possível com o Senhor, mesmo na Babilônia. Era uma forma de correção. Aí qual que é a instrução de Jeremias para o povo? Construam casas e habitem nelas, na Babilônia. Plantem palmares e comam dos seus frutos. Case-se e tenham filhos e filhas, e conduzam seus filhos ao casamento. Multipliquem-se e não diminuam. Trabalhem pelo bem da cidade, orem por ela. O seu progresso também será o progresso de vocês. Ou seja, é Deus dizendo o seguinte, olha, trabalhe para que a Babilônia prospere. Ore por ela, porque a prosperidade dela também será a prosperidade de vocês. Edifiquem casas, permaneçam aonde vocês estão. E algo que a gente aprende aqui, queridos, é o seguinte. Deus, ele nos chama, nas nossas vidas, a encarar a nossa realidade de frente. Porque na maioria das vezes o que a gente quer é um subterfúgio para não encarar, para não seguir adiante, para não abraçar a realidade que a gente se colocou. A gente precisa abraçar a realidade, porque do contrário, se a gente fugir de encarar a realidade de frente, a nossa vida não vai andar. A nossa vida vai estagnar. E nós temos vários exemplos bíblicos disso. José, ele é capturado pelos seus irmãos, é jogado num poço, é vendido como escravo, ele fica preso injustamente e no lugar de se lamuriar, no lugar de falar, ó céus, ó vida, ele floresceu no Egito. Ele não fugiu da realidade, ainda que ela fosse injusta, ainda que ele entendesse que não merecesse estar ali. Ele encarou a realidade de frente, no Egito. E ainda foi uma bênção para o povo de Israel, quando o povo de Israel passou por uma fome. Não foi assim também com Davi? Davi pecou, adulterou. Deus penalizou ele através da profecia de Natã. Ele sofreu as consequências, perdeu o filho, que era fruto do seu adultério, e no lugar de se lamuriar, ele encarou a realidade de frente, abraçou o problema e floresceu mesmo diante disso, como um homem segundo o coração de Deus. Então, diante das circunstâncias que a gente está vivendo, queridos, o Senhor nos chama, como a flor imortal, a fixar raízes e florescer, a não fugir da realidade, a encarar ela de frente, porque senão a gente acaba ficando estagnado, a nossa vida não anda, queridos. Enquanto nós não olharmos para dentro e nos autoavaliarmos, não vai ter fruto espiritual verdadeiro. A gente não vai desenvolver a nossa fé.
A gente não vai fazer a nossa vida andar. A gente precisa encarar a realidade de frente. Essa era a pedagogia de Deus na Babilônia. Fazer o povo compreender que tudo aquilo era fruto do seu juízo contra eles. Fazê-los se arrepender e voltarem o seu coração para Deus na Babilônia. Porque o que estava acontecendo, queridos? Em Israel, eles estavam numa zona de conforto. Em Israel, eles começaram a adorar deuses pagãos. Baal, Aserá, que eram deuses da fertilidade. E Jeremias, no seu livro, ele fala: vocês trocaram a fonte de águas vivas por cisternas rachadas. Vocês abraçaram a idolatria. Os líderes políticos e religiosos começaram a fazer esquema político com nações pagãs. Abandonaram o sacerdócio. Macularam o templo. Vocês rejeitaram os órfãos, as viúvas, os necessitados. Vocês passaram a viver de tradição. Por isso Israel se tornou para vocês um sinônimo de zona de conforto. Virou um sinônimo de uma cultura espiritual horrível entre vocês. Então o que Deus faz com o povo de Israel? Tira todos os apoios deles. Tira a terra, tira o reinado, a monarquia, tira o templo, para que na Babilônia eles aprendessem a se apoiar no Senhor. A Babilônia era um lugar de correção para o povo, para que eles voltassem o seu coração novamente para Deus. E às vezes Deus ele faz isso com a gente. O nosso coração está tão preocupado com tanta coisa, o nosso coração está sendo assaltado por tantas preocupações, que às vezes Deus ele tem que tirar algumas coisas para falar o seguinte: o seu apoio sou eu. Tim Keller ele tem uma frase que é muito interessante, ele fala o seguinte: nós não sabemos que Deus é a coisa mais importante da nossa vida até que Ele seja a única coisa que nos resta. Mais uma vez eu digo, nós não conseguimos compreender, muitas vezes, que Deus é a coisa mais importante da nossa vida até que Ele seja a única coisa que nos resta. E na Babilônia, a única coisa que restou para o povo foi Deus. Eles perderam tudo. Mas o deserto diante do Senhor, queridos, ele não serve para nos destruir. Ele serve para nos restaurar. Ele serve para fortalecer a nossa fé, para amadurecer o nosso coração, para que nós entendamos que o Senhor é a coisa mais importante da nossa vida. Ele é o nosso único apoio. Por isso, nas Babilônias da vida, floresça, floresça. Crie raízes, não fuja da realidade, encare ela de frente, mesmo que isso signifique fazer uma autoavaliação de você. Siga em frente. Mais uma vez eu digo, o deserto não é um lugar de destruição da nossa fé, é um lugar de fortalecimento da nossa fé, um lugar de encontro com Deus vivo. Por isso, Deus ele conclui essa parte dizendo: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o futuro e uma esperança. Olha que interessante, queridos. Para que nós entendamos que o deserto não é um lugar de destruição, mas um lugar de bênção para a vida da igreja, de correção, de restauração, a gente precisa entender essa promessa aqui. Essa promessa. Os planos que o Senhor tem para as nossas vidas não são de mal, mas de paz.
não são para nos causar dano, mas para nos fazer prosperar e nos dar o fim que desejais. Então essa promessa ela precisa ficar marcada no nosso coração. Quando nós caminhamos com Deus, nós temos a certeza de que os planos dele são de paz. Os planos dele não servem para nos causar dano, mas para nos fazer prosperar com ele. Por isso, não encare as circunstâncias difíceis, as Babilônias da vida, os desertos da vida, como um lugar de destruição pessoal. Pelo contrário, o Senhor tem planos de paz para a nossa vida. O Senhor tem planos para a nossa realidade de nos fazer prosperar nele, no sentido mais amplo do que significa prosperar. Mas nós precisamos confiar que ele é um Deus que tem planos maravilhosos para as nossas vidas. E sabe o que é interessante? Ele finaliza essa sentença dizendo, para lhes dar o fim que desejais. Às vezes, queridos, por conta da nossa miserabilidade, do nosso pecado, da nossa dureza, o Senhor precisa nos conduzir, precisa nos orientar, para que no final do caminho a gente perceba, não é isso que eu preciso. Isso é aquilo que de fato eu desejo. Sem o Senhor, o que a gente quer é ter os nossos anseios atendidos. Mas quando a gente vive com o Senhor, os nossos desejos, eles são orientados de forma saudável, santa. O Senhor nos revela a nossa necessidade real. Amém, queridos? Por isso, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a viver no tempo de Deus e não no nosso. Nós precisamos aprender a viver no tempo de Deus e não no nosso. Existem processos na vida que são necessários, queridos. Não adianta a gente fingir que não existe. Não adianta a gente achar que as coisas acontecem de forma imediata. Porque o processo que a gente vive com Deus, ele tem a finalidade de fortalecer a nossa fé, ainda que seja no deserto, ainda que seja na Babilônia. Ele quer fortalecer a nossa fé. O que Deus ele fala aqui no texto? Vocês podem ficar tranquilos que em 70 anos vocês voltam. Mas até lá vocês vão ter que precisar aprender a confiar em mim. Eu governo os tempos, eu governo as estações da vida, e até que vocês voltem, aprendam a confiar em mim. Nós precisamos aprender a descansar no tempo do Senhor, a respeitar os processos que o Senhor tem para a nossa vida. Porque ainda que os processos eles sejam difíceis, duradouros, o resultado, o fruto, no final, é divino, é maravilhoso. Amém, queridos? Em segundo lugar, encare a realidade de frente. Encare o desafio que você tem de frente. Peça ajuda ao Senhor para que Ele te ajude a ser conduzido, a caminhar. Porque não se enganem, queridos, não se enganem. Tentar fugir da realidade é um convite à estagnação, ao não desenvolvimento espiritual da nossa vida. A gente precisa abraçar a nossa realidade de frente. Em terceiro lugar, seja fiel a Deus aonde quer que você esteja. Floresça em terra pedregosa, em terra desértica, em solo seco. Seja uma bênção onde você está. Às vezes a gente passa por algumas situações difíceis e a gente acha que isso é um passe livre para a gente viver do jeito que a gente quer. Porque afinal de contas a gente está sofrendo. Mas não. A gente demonstra a nossa fé ao Senhor na maneira como a gente vive em circunstâncias difíceis. Porque são delas que nós provamos da nossa fé. Por isso, seja uma bênção no contexto que você tiver, na situação que você se encontrar. Entenda que o deserto pode se tornar um lugar de encontro com o Senhor. O deserto pode se encontrar um lugar de encontro com o Senhor.
Porque no deserto a gente não tem nada, apenas o Senhor. Na escassez, a gente não tem mais lugar para se apoiar em nada, só no Senhor. Então não se enganem, no momento mais difícil da sua vida, é nesse momento que Deus quer te encontrar. Que Deus quer se revelar a você. Enquanto a gente enxerga a maldição, o Senhor enxerga uma oportunidade de se revelar a nós. E em último lugar, entenda que os planos de Deus a respeito de nós são bons. São bons. Repouse, descanse nele. Ainda que a condição não seja a melhor de todas, descanse porque ele tem pensamentos de paz e não de mal. De prosperidade e não para nos causar dano. Isso é promessa e Deus não é homem para que minta. A gente precisa de fé, queridos. A gente precisa descansar nas promessas de Deus. John Piper, ele diz algo que é verdade. Ele fala o seguinte: o pecado não é simplesmente uma falha moral. Ele não é simplesmente uma inclinação da carne. O pecado é resultado da falta de fé nas promessas de Deus. O pecado, quando a gente escolhe o pecado, a gente está escolhendo as promessas que o inferno tem para a gente, as promessas que a carne tem para a gente, e não as promessas que o Senhor tem para nós. Por isso o pecado é uma questão de fé. De fé nas promessas do Senhor. Amém, queridos? Então, diante da necessidade de se encontrar com o Senhor, mesmo na Babilônia, Deus faz uma segunda promessa, cheia de esperança e consolo para o povo. Ele diz o seguinte: diante dessa realidade, vocês me invocarão. Chegará a mim em oração, e eu vos darei toda a atenção. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Olha que promessa maravilhosa, queridos. Às vezes, aquilo que a gente depositou esperança falhou, né? Se frustrou. E a gente perdeu os apoios da vida e nos restou somente Deus. Mas o Senhor, ele tem uma promessa maravilhosa. Ainda que a gente busque o Senhor, quando a única coisa que nos restar é Ele, ainda assim, se a gente buscar de todo o coração, a gente vai encontrá-lo. Isso é uma promessa. E mais uma vez eu digo, Deus não é homem para que minta. Ele se deixará encontrar pelo povo que o buscar. Ele se deixará encontrar. Mas existe uma sentença que precisa ser considerada nesse caminho. Quando me buscarem de todo coração. Ele se deixará encontrar quando me buscarem de todo coração. Com toda sinceridade. Com toda a força do nosso ser. Nós o encontraremos. Às vezes a gente entra numa vida tão automática na igreja que a gente perde essa sinceridade. Essa sinceridade de se colocar no Senhor e buscá-lo com todo o coração. Imaginem o seguinte, queridos, eu vou explicar para os irmãos, na prática, o que é algo sincero. Imaginem que vocês estão numa jornada de trabalho de segunda a sexta, cansados, vocês quase não param em casa. Aí no sábado, que vocês podem acordar um pouquinho mais tarde, vocês acordam, se levantam com a sua esposa, com seus filhos, ou seja lá com quem for, com seu pai, com sua mãe, e você toma aquele café com eles,
você bate papo, você tem tempo de qualidade e você fica sinceramente feliz. Buscar o Senhor de todo o coração é isso. Qual foi a última vez que a gente entrou nesse templo sinceramente feliz de estar aqui? Qual foi a última vez? Que esse ritual aqui foi só algo automático e pragmático. Deus, ele quer se revelar à igreja, mas nós precisamos estar sinceramente entregues a eles. Nós precisamos ter sinceridade quando a gente para orar e ler a Bíblia. Nós precisamos buscar isso do Senhor, porque essa é a condição para encontrá-lo. Essa é a condição para encontrá-lo. Sinceridade de coração. É aquilo que o apóstolo Paulo fala. Entreguem-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto. Esse é o culto da igreja. Entregar nossa vida como sacrifício vivo a Ele. É entregar a integridade do nosso ser para o Senhor. É o que o Senhor espera de nós. E existe uma promessa maravilhosa, queridos. Ele se deixará encontrar quando buscarmos Ele de todo o coração. E eu queria fazer uma outra pergunta para os irmãos. Como tem andado a sua espiritualidade com o Senhor? Você tem encontrado o Senhor? Ou você tem sentido que o Senhor está a quilômetros de distância de você? Talvez esse seja um momento de autoavaliação, de dizer, eu preciso buscar o Senhor de todo o coração. Eu preciso ir buscar o Senhor com a sinceridade do meu ser e encontrá-lo. Porque, como diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, nós somos transformados na medida em que contemplamos a tua face. E o que é contemplar a face do Senhor, se não buscá-lo de todo o coração, de toda a sinceridade, de tal maneira que Ele se revele a nós? Nós precisamos do Senhor, queridos. E não é só para a igreja, não, é para tudo. É para criar os nossos filhos, é para ser um bom marido, uma boa esposa, para ser um bom profissional. A gente precisa do Senhor. A gente precisa do Senhor. Essa sentença que Jeremias está dando ao povo é a sentença que ele está dando a nós. Criem seus filhos. Deem seus filhos em casamento, multipliquem-se, trabalhem, façam prosperar a cidade de vocês, o bairro de vocês, mas façam isso buscando a face de Deus, para encontrá-lo. Amém, queridos? Amém. Vamos orar? Nós temos uma certeza ainda mais poderosa, que é o fato de que o Deus do universo está em nós. O Espírito de Deus habita na vida da igreja. O Consolador habita na igreja nos momentos de deserto. O Consolador habita na igreja nas Babilônias da vida. O Senhor habita na igreja, por isso sejam cheios do Espírito Santo. Busquem a face do Senhor. Seja uma igreja marcante aonde você está. Deus, Ele não espera nada menos do que isso. Ele deseja que a gente seja uma bênção. E ser uma bênção no Senhor passa por buscarmos Ele de todo o coração. Senhor, nós queremos entregar a vida da Tua igreja em Suas mãos. Nós queremos buscar o Senhor de todo o coração, com toda a nossa fragilidade, com toda a nossa dificuldade, Pai. Nós queremos direcionar os nossos afetos a Ti.
Nós queremos direcionar as nossas emoções, o nosso coração, o nosso intelecto, a nossa razão e tudo aquilo que compreende o nosso ser diante do Senhor. Porque a orientação de Jesus para a igreja é amar o Senhor acima de todas as coisas, com toda a mente, com todo o coração, com toda a força, com toda a alma. O Senhor não espera nada menos do que isso. Por isso nos ajuda, Pai, nos ajuda. Que a tua igreja possa fortalecer no coração a ideia de que se ela buscar de todo o coração, em toda sinceridade, o Senhor se deixará ser encontrado. E nós queremos encontrá-lo, Pai. Nós queremos encontrá-lo. Porque a nossa fé não se trata de uma ideia, mas de uma pessoa. E nós queremos caminhar com essa pessoa. Nós queremos caminhar com Cristo. Nós queremos caminhar contigo, Pai, através do seu Santo Espírito. Nós queremos contemplar quem o Senhor é e por intermédio dessa contemplação ser transformado à sua semelhança. Nós queremos nos colocar como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor e usufruir de um verdadeiro culto e conhecer a sua boa, agradável e perfeita vontade. Nós queremos ser cheios da tua presença, Pai. Nós queremos ser uma igreja distinta, marcante, diferente, por onde quer que a gente vá. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração nessa manhã, Pai. Amém e amém.